noite a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês para mais um encontro desses estudantes Machado de Assis. Hoje nós temos a palavra do nosso amigo Luiz Almeida, convidado especial da nossa diretora de eventos, Marisa Timpone, e da Academia Sul-Surana de Letras. Eu sou Ceci Barbosa Campos, indo para a nossa audiodescrição. Sou Ceci Barbosa Campos, presidente da Academia Sul-Surana de Letras. Eu sou uma senhora idosa, cabelos grisalhos, óculos, batom vermelho e blusinha vermelha, com uma outra azumarinho embaixo. Não tenho nada na parede ao fundo. Passo a palavra à Marisa Timpone, diretora de eventos, que vai fazer a apresentação do nosso convidado, Luiz Almeida. Muito obrigada. Mais uma vez, meu boa noite a todos. Vamos pedir que todos mantenham os microfones fechados para não dar interferência. E estamos, desde o início, agradecendo vocês por essa noite tão especial que, na verdade, a JL está recebendo a visita do Café com Poesia e Arte e a editora Grifo, via o nosso amigo Luiz Almeida, revisor da editora Grifo, o que muito nos honra. Não é a primeira vez que isso acontece, já tivemos visita no ciclo do Saramago, da professora Maria Luísa Scher, que também agradeceu muito o nosso ciclo, e hoje teremos a honrosa visita do Luiz Almeida. O Luiz Almeida, antes que eu fale sobre ele, eu sou a Marisa Timpone, cabelos pretos, curtinhos, óculos grandes, batom vermelho, como sempre, um brinco mínimo, uma blusa hoje de lista, um cordão que eu já apresentei da última vez, que é uma lembrança dos meus amigos afros, e que eu faço questão de usar. Hoje estou na minha casa da cidade, ao fundo tem um quadro da Neide Pernisa, com casinhas, porque eu sou colecionadora de casas, então essa casa é cheia de quadros e casinhas. O que eu tenho a dizer que, além dessa minha audiodescrição, lembrar que esse curso, ele por inteiro terá, quem o frequentar terá 70% de frequência, receberá o certificado. Nós vamos, daqui a pouco, anunciar toda a programação, mas antes eu quero falar do nosso querido Luiz Almeida. Maria Helena me mandou alguns dizeres sobre ele, eu conheço o texto, o romance dele maravilhoso, O Mar no Vidro, mas o Luiz me mandou um currículo minimalista. Olha o que ele disse, um currículo bem modesto. Mineiro de Rio Preto, de 1947, engenheiro químico, UFRJ, 1972. Curso de Filosofia, Roland Corbusier, Rio de Janeiro, 1986. Frequentou o Ato Freudiano de Juiz de Fora, de 2014 a 2022, como participante. Também frequentou os encontros com a literatura de 2010 a 2015, pela UFJF, autor do romance que eu já anunciei, O Mar no Vidro, que foi publicado pela Funalfa, com a ajuda da lei em 2014, já anunciamos o nosso querido revisor da Grifo Edições, desde 2013 até esse ano de 2023, que está fazendo um trabalho belíssimo com a nossa coleção Juiz de Fora ao Luar. É uma organização da nossa colega editora da Grifo, Maria Helena Sleutzius. Seria agora interessante eu mostrar para vocês qual será o nosso curso. O nosso curso já tivemos a brilhante palestra da Beth, que deixou o curso lá em cima. Hoje teremos também, tenho certeza, a brilhante palestra do Luiz Almeida, e
Também, olha só na tela, o Frazão colocou para nós. No dia 19/9, Machado de Assis, Uma Mente Além do Seu Tempo, com a querida Rosângela Rossi. 26/9, A Causa Secreta, com Wagner Lacerda. 3/10, Memórias Póstumas de Brás Cubas, com Guilherme Salgado Rocha. 10/10, O Tempo e o Mal, nos contos machadianos, com Marisa Timpone e Leila Barbosa. 17/10, O Alienista, com Maria Helena Sleutz. 24/10, Quincas Borba, com o nosso querido Piscinino Teixeira. 31/10, Casa Velha, Malnova Domo, desculpa, eu não estou passando muito bem hoje. Malnova Domo, com a Maria Nazaré Laroca, título também em esperanto. 7/11, O Espelho, Esboço de uma Nova Teoria da Alma Humana, com Beth Saqueto. Então, de uma forma cíclica, orobórica, ela abriu e fechará o curso. Agora, com vocês, nosso amigo Luiz Almeida. Todos de microfone fechado, menos o Luiz, o meu também eu fecho. Bom, eu queria inicialmente agradecer a Ceci, agradecer a Marisa essa oportunidade tão gentil que me ofereceu de poder falar um pouco sobre esse conto que vamos ler e poder estar ao lado de vocês todos, todas, que sempre participaram comigo de grandes eventos, convivemos ao longo desses anos com momentos muito felizes de lançamentos de livros, de palestras. Então, eu me sinto muito honrado e muito feliz de estar aqui com vocês, pessoas a quem eu admiro de forma singular, pela gentileza do trato, pela amizade e, principalmente, pelo conhecimento que detém nessa área que todos nós amamos, que é a área de literatura, né? Então, inicialmente, eu gostaria, mesmo tendo a Beth feito uma retrospectiva muito rica do Machado, eu gostaria de, antes de entrar propriamente no nosso tema, que é o conto, eu gostaria de dizer algumas coisas sobre o Machado. Então, eu tomei algumas notas aqui para não despendermos muito tempo. Primeiro, considerar que o Machado era de uma erudição ímpar. Nas obras do Machado, nós vamos encontrar autores das mais diferentes naturezas, dos mais diferentes tradições, dos mais diferentes tempos, porque nós vamos encontrar referências aos gregos, né? A Idade de Ouro da Grécia, nós vamos encontrar os autores latinos. Machado falava latim, lia em latim, né? Nós vamos encontrar os autores da escolástica, da Idade Média, os doutores da igreja, volta e meia, Machado cita uma frase, um pensamento de Santo Agostinho, de São Tomás de Aquino. Então, a obra do Machado também, né, se ampliou com esse conhecimento dos autores dessa época que chamamos de Idade das Trevas, mas, na verdade, produziu obras importantíssimas. Depois nós vamos encontrar no Machado
os autores já mais da modernidade, desde o Renascimento até os nossos dias, nós vamos encontrar os autores alemães, né? Tem nesse conto uma citação específica ao Goethe. Nós vamos encontrar os autores franceses, que talvez sejam os autores mais presentes na obra do Machado, os pensadores franceses, não só escritores, mas escritores pensadores, né? Nós vamos encontrar na obra do Machado um levantamento da intertextualidade do Machado com Shakespeare. O Machado tinha uma predileção pelo Shakespeare, era fascinado pelo Shakespeare. Muitas vezes Machado cita Shakespeare no original, como está lá no Dom Casmurro, ele cita o Shakespeare no original. E, então, essa erudição do Machado, ela é curiosa, porque, normalmente, o que nós chamamos de ensaísta ou scholar é um erudito que tem sempre uma pompa, tem sempre um traquejo, uma articulação para se fazer um verdadeiro citador, uma máquina de citação. O Machado não era assim. O Machado, ele conseguia uma harmonia entre o seu desenvolvimento escrito, a sua escrita, o seu punho, digamos assim, né? Ao correr do manuscrito e a memória prodigiosa dos seus autores prediletos. Então, o Machado, a citação do Machado é uma citação que é uma citação quase arquitetônica, porque ele insere essas citações com uma habilidade, com uma destreza, com uma naturalidade que automaticamente o isola dessa postura, dessa atitude, melhor dizendo, já que postura é uma palavra galicismo, mas essa atitude de máquina de citação. Então, eu anotei aqui um ponto muito importante do Machado, Beth, muito importante, que o Machado, ele, independente desse conhecimento enciclopédico, ele teve uma dedicação à tradição da língua portuguesa. Isso é uma coisa muito interessante, porque o Machado, massacrado, digamos assim, por essa imensa obra que é a literatura francesa, o Machado podia ter escorregado muito no galicismo, na construção da frase à francesa, que é uma construção diferente da frase à portuguesa. Mas o Machado, ele conseguiu desenvolver uma habilidade que o Eça de Queiroz, por exemplo, não conseguiu. O Eça de Queiroz ainda é muito francês na sua escrita. Para alguns é renovador da língua portuguesa com esse uso do francês, do galicismo. Mas o Machado, ele se formou primeiro na tradição da língua portuguesa. Ele conseguiu ler esses clássicos da língua e conseguiu reproduzir na sua escrita essas formas, muitas vezes formas canônicas da língua portuguesa, que outros escritores não conseguiram. Então, o Machado, ele foi
à medida que ele estudava as outras línguas, que ele lia nas outras línguas, ele também se aperfeiçoava na tradição portuguesa. Tem um livro que está disponível na ABL para você baixar, é um livro do Aurélio Buarque de Holanda, chama-se Linguagem e Estilo, é um livro maravilhoso. Linguagem e Estilo, em Machado de Assis, Eça de Queiroz e Simão Lopes Neto. É só você entrar na BL que esse livro está lá. O Aurélio Buarque de Holanda faz uma análise pormenorizada do Machado, das expressões que o Machado preferia a umas às outras e as razões disso, os tempos verbais. É uma aula de escrita, de elegância, de estilística que o Aurélio traz usando o Machado, né? Eu também anotei aqui, para dizer inicialmente, a escrita machadiana é de uma riqueza cultural inigualável, pelas citações diretas e indiretas, as intertextualidades, correlações históricas e as criações estilísticas inéditas. Um bom exemplo dessa criação estilística do Machado, ela foi, por alguns, até criticada, que se chamou hesitação. Mas, na verdade, o Machado, com essa hesitação, ele trazia um sabor peculiar à sua escrita. Ele, quando às vezes, ao se referir a uma mulher, ele dizia, talvez fosse bela, nem tanto. Alguns achavam que sim, outros que não, mas talvez era. Então, ele usa, por exemplo, o talvez era. Bom, nós podemos pensar que ele deveria dizer talvez fosse, mas essa construção do passado imperfeito, com um advérbio que pede o subjuntivo, é uma construção clássica. E isso dá uma elegância no texto muito particular, né? Então, eu tenho aqui uma frase dele, não havia lua, mas a nossa amiga aborrecia a lua. Quer dizer, a lua aborrecia a nossa amiga. Não havia lua, mas a lua aborrecia a nossa amiga. Não se sabe por quê. Ou porque brilha de empréstimo, ou porque toda a gente a admira. E pode ser que por ambas as razões. Acho uma frase lapidar do Machado. Você não sabe, então, exatamente qual é a relação dessa mulher com a lua, mas ele pinta um quadro relacional, né, com a habilidade das palavras que só ele tinha. Eu anotei aqui também que a Beth falou, a fortuna crítica do Machado é imensa, né? É imensa. A fortuna crítica do Machado só cresce. Ela, com o passar do tempo, novos autores e novos leitores se dedicam, né, à leitura reiterada do Machado. O Machado ele é um autor que você termina de ler um livro do Machado, um Dom Casmurro, por exemplo, Dom Casmurro passa a ser uma leitura eterna. Você volta ao Dom Casmurro sucessivas vezes e você descobre no Dom Casmurro novamente todos aqueles encantos, né? O Machado ele se especializou não em falar para o autor, não em falar para o ouvinte, mas em chamar, em convocar, em convidar o ouvinte para o diálogo, né? Então, o Machado ele tem esse diálogo com o ouvinte se sente acolhido pela escrita do Machado. Então, a fortuna crítica do Machado hoje, nós temos trabalhos na área de letras, na área de psicologia e psicanálise, na área de história,
na área de sociologia. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês um livro do Machado na área de sociologia, que é um dos livros mais complexos que eu já li na vida. Esse livro aqui, A Pirâmide e o Trapézio. Esse livro do Raimundo Faoro, que é um historiador, um analista político, é um livro extremamente complexo. É um livro atual sobre a formação das classes. Ah, você tem aí, né, Beth? Esse é um livro fantástico, Beth, não é verdade? Um livro difícil, um livro complexo, porque ele aborda aqui as entranhas da nossa formação, das nossas elites, né? das nossas lutas de classe, está nesse belíssimo livro do Faoro. Então, dito isso, eu gostaria de passar a leitura do conto com uma seguinte observação. Esse é um conto, como os contos do Machado, é um conto que a gente lê assim, você lê no ônibus, você lê no metrô, você lê em casa, ao domingo. Então, é um conto que ele traz essa maciez, a Beth quer falar alguma coisa? Não. Diz lá, Beth. Eu que entrei aqui, que a Maria Helena levantou a mão, e a Beth já também observou, se dá para você chegar um pouquinho para cá, como você está na pontinha, mas está dando para a gente ver você bem mesmo. Mas só mais um pouquinho. E a Maria Helena levantou a mão. O que é, Maria Helena? Era isso. Tá, nós estamos perdendo a sua imagem. Chega mais perto. Tem a câmera um pouco deslocada. Agora está ótimo. Tá bom? Obrigada, Marisa. Desculpa. Obrigada a vocês pela recomendação. Você vai começar o texto agora, é importante a gente ver você chegar perto do vídeo, a gente ver você falando com a gente. Eu prefiro ver vocês, mas tudo bem. Então, vamos lá, queridos. Minhas amigas, então, esse conto do Machado, eu dizia o seguinte, é um conto que você lê domingo de tarde, é um conto de pés de lã, é uma escrita que o cursivo, parece que foi escrita à mão ali para a gente naquela hora. Mas, na verdade, esse conto é como se fosse um barco, né, navegando em águas tranquilas, no mar azul. Mas, na verdade, esse conto, nas profundidades desse conto, a alma humana, né, para ser um pouco assim dramático, a alma humana está em conflito. Né? É o que o grego chamava de pathos, que é a paixão. A paixão humana, nesse conto, ela se revela com uma habilidade, com uma contundência única, porque você lê, mas essa paixão, nós temos, por exemplo, a palavra simpatia, que é o simpatos, é uma aproximação do patos, é a paixão que se irmana com o outro, e nós temos a antipatia, que é a paixão que repele o outro. Né? Então, tanto a simpatia quanto a antipatia são dimensões do humano muito proeminentes. Né? Então, esse conto é um conto do patos. E a gente lê, parece um conto, uma história muito bem articulada, uma história muito bem, digamos assim, costurada, com uma evolução, né? Já que o conto não é um gênero literário dos mais modernos. O conto ele se tornou muito proeminente no século XX, mas o conto lá para trás, eram os poemas épicos, não é? Bem depois, com o romantismo principalmente,
nós tivemos os grandes romances, né? Os grandes temas presentes nos romances, mas o conto é um gênero que estava nesse momento do Machado, me parece que ainda sendo uma experimentação. E o Machado dá um banho de ensinamento nesse conto, de destreza. Eu tenho aqui a data de 1884. Então, pelas minhas contas aqui, o Machado está com 45 anos. É muito difícil alguém com 45 anos ter a cultura que o Machado tinha, né? Então, nós vamos ler esse conto. Eu mandei uma cópia, não sei se vocês estão com ela aí. Ele tem algumas marcações interessantes que eu vou, então, nesse momento da marcação, eu vou fazer um pequeno comentário sobre ele. Esse conto, ele tem 2, 3... Ele tem 4 capítulos. Ele divide esse conto dessa forma. O primeiro capítulo é de uma ideia mirífica, que aqui eu usei a acepção extraordinária para mirífica, de uma ideia extraordinária, que é o que se vai desenvolver ao longo dessa Igreja do Diabo. Lembrando também um pouquinho, que eu acho importante, a Igreja do Diabo, esse título, ele já mostra uma contradição, um paradoxo terrível, porque a Igreja, ela já é uma instituição, né? Conhecemos pelos estudos arqueológicos, os templos, né? Já estão lá no Paleolítico, templos a deuses que na Ásia Menor se criavam, e já temos esses achados arqueológicos de templos antiquíssimos. Nós temos as catedrais, nós temos as basílicas, né? Nós temos as mesquitas, né? Que são também verdadeiros templos fantásticos pela sua riqueza de decoração. Nós temos as sinagogas dos judeus. Então, a Igreja representando aqui todas essas edificações nas quais os fiéis comparecem para entrar em contato com a divindade, né? O templo é o local privilegiado onde a divindade está presente, se faz presente aos homens, né? Ao ser humano. É no templo que o homem fala com Deus. Há algumas, eu não tenho aqui propriamente uma referência específica, mas há uma derivação do protestantismo. Sabemos que, com a Reforma, ele vai falar aqui do Lutero e o Calvino, o catolicismo, o cristianismo se multiplicou num número assombroso de facções religiosas, né? E há uma dessas doutrinas que prega, que acredita, que postula que que o homem, só ele individualmente pode entrar em contato com Deus. Ele não pode ter, não deve ter, não precisa ter nenhum intermediário. Ele deve se confessar diretamente a Deus. Eu acho isso muito bonito, né? Porque há sempre aquela ideia de que precisamos de um padre, de um pároco, da paróquia, né? A paróquia virou a cidade, o pequeno burgo, virou uma paróquia que é o pároco. Então, já
já temos uma amarração sociológica e política da unidade política paroquial. Você tem o monsenhor, você tem o bispo, você tem o arcebispo, você tem o cardeal e você tem, no fim, o papa, né? Você tem, por exemplo, a religião ortodoxa, o cristianismo ortodoxo, que é um cristianismo muito diferente do nosso cristianismo católico, ou mesmo do protestantismo. Por exemplo, o Dostoiévski, ele tem textos maravilhosos em que ele diz que a missão da Rússia é conquistar o Ocidente com o cristianismo ortodoxo. O cristianismo do Ocidente é um cristianismo degradado. A sociedade ocidental, para Dostoiévski, ela, com seus pecados do capitalismo, da usura, da acumulação, Dostoiévski acha que cabe ao cristianismo ortodoxo, cabe a ele essa missão santa, né? Essa conquista santa do Ocidente, com os postulados de fraternidade, de amor ao próximo, que o Ocidente católico, apostólico, romano, etc., ele pratica só na formalidade, mas não pratica na sua essência. E Dostoiévski tem esse trabalho, está lá nos escritos dele. Ele foi um editor de uma revista, ele mesmo escrevia, imprimia, divulgava, etc. Então, ele pregava isso como uma missão do apostolado russo, do cristianismo russo, né? Oriental, dessa conquista do Ocidente. Então, a Igreja do Diabo é uma antítese assombrosa, porque a Igreja já é, né? Nós temos, por exemplo, essa arquitetura gótica, que é uma coisa muito, digamos assim, ela é de uma capacidade de mobilizar o sentimento do homem que entra numa igreja gótica, aquele afunilamento das colunas para o alto. A pessoa, quando entra numa igreja gótica, é como se ela entrasse numa rampa de lançamento, né? Ela se sente dirigida, vocacionada para o alto, né? O gótico tem essa força, né, de elevar a alma do fiel, né, às alturas, aos céus, né? Então, a Igreja do Diabo, o Machado ousa, nesse título, uma antítese, né, que é um desafio, né? Um desafio você falar na Igreja do Diabo. Mas ele não somente ousou no título, como ele ousou na construção dessa igreja, que nós vamos ver como se dá. Então, lá vamos nós, então, no texto agora. Conta um velho manuscrito beneditino. Os beneditinos são uma congregação religiosa muito antiga. Eu tenho uma data aqui de 529 depois de Cristo. Os beneditinos, eles se tornaram conhecidos e celebrados pelo fato de guardar, preservar, copiar sistematicamente as obras antigas de Grécia, de Roma, etc. Os beneditinos, eles tinham esse trabalho, é um trabalho de copista, são os copistas, que conseguiram, então, várias obras de filósofos da Grécia chegaram até nós pelos beneditinos.
Então, o Machado já começa aqui lançando mão do que há de mais genuíno, que botou os beneditinos aqui. Conta um velho manuscrito beneditino que o diabo, em certo dia, teve a ideia de fundar uma igreja. Embora os seus lucros fossem contínuos e grandes, os lucros do diabo, sentia-se humilhado com o papel avulso que exercia desde séculos, sem organização, sem regras, sem cânones, sem ritual, sem nada. Vivia, por assim dizer, dos remanescentes divinos, dos descuidos e obséquios humanos. Descuidos e obséquios. O diabo sempre ali na vacilação do ser humano. Nada fixo, nada regular. Por que não teria ele sua igreja? Uma igreja do diabo. Era o meio eficaz de combater as outras religiões e destruí-las de uma vez. Então, já vemos aqui enunciado que é uma igreja, né? A estrutura da igreja, que o diabo inveja, então, não só a igreja do ponto de vista material, mas a igreja do ponto de vista emocional, do ponto de vista imaginário. Diz ele, vá, pois, uma igreja, concluiu ele, escritura contra escritura, breviário contra breviário. Escritura aqui é um termo muito usado na literatura para se referir à Bíblia, né? Escritura ou escritura sagrada. Breviário é um livro em que o padre, durante algumas horas por dia, em alguns casos 2 horas, outras congregações 4 horas, ele tem que ler esse livro. Cada dia já tem as páginas marcadas que ele deve ler, o breviário. É um livro de leituras religiosas. Terei a minha missa com vinho e pão à farta, as minhas prédicas, bulas, novenas e todo o demais aparelho eclesiástico. O meu credo será o único universal dos espíritos, e a minha igreja uma tenda de Abraão. Então, o demônio aqui quer estruturar a igreja dele da maneira mais refinada e mais eficiente. Aqui nós temos que lembrar o seguinte, a tenda de Abraão refere-se a um episódio em que o patriarca hebreu, Abraão era o patriarca hebreu, após ter tido seu primeiro diálogo com Jeová, sai de sua terra, segue para o deserto em cumprimento à ordem divina e arma uma tenda, onde ergue o primeiro altar ao Deus. É figura central no desenvolvimento das 3 principais religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então, o Abraão, ele tem um papel na Sagrada Escritura muito importante, porque Deus diz a ele se chamava Abrão, e Deus diz a ele, nesse momento em que ele se dirige a Abrão, ele diz, de agora em diante você se chamará Abraão. Abraão. Ou seja, ele acrescentou um A e disse, porque você será o patriarca de todos os homens, não só dos judeus, dos semitas. Com o acréscimo desse A, Abrão virou Abraão e tornou-se, então, o patriarca de todos os homens da face da terra. Na cronologia bíblica, nós temos a seguinte ordem, Adão, depois vem Caim, depois vem Noé, depois vem Abrão, depois vem Abraão, depois vem Moisés, depois Davi e depois Cristo. A ordem bíblica é essa. Então, o diabo queria também ter a sua tenda de Abraão. E depois, enquanto as outras religiões se combatem, se dividem,
a minha igreja será única. Não acharei diante de mim nenhum Maomé e nenhum Lutero. Então, aqui também a referência do Machado é muito interessante, porque o Lutero, como vocês sabem, foi com Lutero e Calvino que surgiram os grandes movimentos violentos de repúdio à Igreja de Roma, né? A venda de indulgências, o mercantilismo da Igreja, os papas envolvidos em grandes obras, demandando muito recurso. Então, vendiam essas indulgências, e Lutero, 1517, Calvino, 1536. Eles se rebelam contra a Igreja de Roma e dividem, então, o cristianismo, né? Essa divisão do protestantismo ensejou depois inúmeras outras subdivisões, de várias outras vertentes confessionais, como se diz, e com ênfase em determinados aspectos da relação do homem com Deus. Essas religiões, essas derivações do catolicismo, da Igreja de Pedro, de São Pedro, ela também se, digamos assim, ela se valeu da amplitude do cristianismo para cada uma delas se assentar num determinado postulado, tá? Que vamos ter aí os vários diferentes cultos, tá? Vemos isso nos dias de hoje ainda. Essas igrejas tipo caça-níquel também são igrejas que elas podem ter esse demérito que nós conhecemos muito bem, mas elas também estão assentadas no princípio da religião monoteísta judaico-cristã, né? Ela tem uma base que é uma base sólida. Pode ser que a obra seja uma obra questionável, mas a base é uma base sólida. E Maomé é de 570, Maomé 570, século VI, 570 a 632, o fundador do islamismo, também com seus dogmas e preceitos num livro sagrado chamado Corão. Nós sabemos que hoje o islamismo é a religião que mais cresce no mundo. Os islâmicos já são em maior número do que os católicos, né? O islamismo ele foi avançando para o Oriente e ele foi conquistando povos e foi destronando religiões que estavam assentadas por milênios, né? Metade da Índia é islâmica. A Indonésia tem 200 milhões de pessoas, 200 e poucos milhões de pessoas, são todos islâmicos. Então, o islamismo vem descendo a África, né? E vai avançando pelo Oriente, né? Já uma parte da China está islamizada. Então, o Islã é uma religião que nasce na tenda de Abraão. E a força dessa religião, a força do monoteísmo na religião islâmica é de uma contundência inegável, né? Mesmo que o Ocidente veja o Islã com muitas restrições, né? O Islã é uma realidade do nosso tempo histórico. E é uma realidade em processo, em progresso, né?
nós não sabemos até onde o Islã irá, né? Alguns acham o Islã uma grande ameaça à humanidade, mas o Islã é uma realidade religiosa invencível, né? Seguindo, então, há muitos modos de afirmar, há só um de negar tudo. É o diabo falando. Dizendo isso, o diabo sacudiu a cabeça e estendeu os braços com um gesto magnífico e varonil. Em seguida, lembrou-se de ir ter com Deus para comunicar-lhe a ideia e desafiá-lo. Levantou os olhos acesos de ódio, ásperos de vingança, e disse consigo: vamos, é tempo. E rápido, batendo as asas, com tal estrondo que abalou todas as províncias do abismo, arrancou da sombra para o infinito azul. Então, aqui é essa decisão do diabo de subir aos céus. O capítulo 2, nós temos entre Deus e o diabo. Essa dicotomia, Deus e o diabo, na nossa língua, os dois termos começam com D. Nós temos muito uso da tradição de Deus e o diabo, né? Dessa divisão Deus e o diabo, dessas duas forças opostas, né? Que no conto vão se entrechocar, Deus e o diabo. Nós temos uma sinonímia na língua portuguesa, eu tive dando uma olhada, nós temos mais ou menos umas centenas de termos para designar o diabo. Essa riqueza se dá também pelas superstições da nossa formação interiorana, do nosso misticismo, que a religião cristã no Brasil, ela também se tornou uma fonte de um movimento místico que ele abala, né, a estrutura social, ele abala a estrutura familiar, ele abala a estrutura política, como nós tivemos o famoso caso de Canudos, né? Um misticismo, ele lança a mão dessas verdades reveladas no cristianismo, mas ele, como que percebe materialmente, né, a força do cristianismo na natureza. Por exemplo, essas procissões que os nordestinos faziam para pedido das chuvas. Então, logo em seguida chovia, né? As rezava-se, hoje já é mais do meu tempo isso, rezava-se a plantação de milho, rezava-se a plantação de feijão, rezava-se para doenças incuráveis, né? Então, os benzedeiros, os rezadeiros, os místicos que surgiam, às vezes, com uma cultura muito elementar, mas o misticismo foi uma força, ainda é uma força no país continental, como o Brasil, sempre muito distante dos centros desenvolvidos. Então, a nossa cultura interiorana é uma cultura muito mística, em que há relatos de aparições, de milagres, de obras espirituais, e peregrinações, né, que se desenvolvem ao longo dos séculos e mantém esse homem ligado a esses valores transcendentais, já que religião, segundo dizem os etimólogos, religião é religare, né?
Então, é uma ligação com o transcendental, né? Então, o nosso homem precisa dessa ligação. Então, há uma propensão no ser humano para essa ligação com o transcendental. Então, vamos para o capítulo 2. Deus recolhia um ancião quando o diabo chegou ao céu. Os serafins engrinaldavam o recém-chegado, detiveram-se logo, e o diabo deixou-se estar à entrada com os olhos no Senhor. Que me queres tu? Perguntou este. O diabo falou, não venho pelo vosso servo Fausto. Respondeu o diabo rindo, mas por todos os Faustos dos séculos. Aqui também há uma curiosidade, porque essa lenda do Fausto é uma lenda que se desenvolveu nos primeiros anos do catolicismo, do cristianismo. Fausto teria sido aquele que teria feito um pacto com o diabo, né? Ou ele daria ao diabo, o diabo daria a ele algum benefício e ele daria a alma ao diabo. É um intercâmbio entre alma e bens materiais. No caso do Fausto do Goethe, eu tenho aqui o livro dele, esse livro do Goethe. Não sei se aparece de cabeça para baixo. Acho que sim. Deve ser o correto, Luiz. Essa coleção, a gente agora ficou de cabeça para baixo. Ah, ficou? Aí. O Werther e o Fausto, né? O Fausto do Goethe é considerado uma obra-prima, é a obra-prima do Goethe. É uma das grandes obras da humanidade, em que o demônio se apresenta com o nome de Mefistófeles e tem uns diálogos do Fausto com o Mefistófeles, são diálogos de uma profundidade psicológica, psicanalítica, impressionante, né? A ponto de alguns estudos se dedicarem apenas a uma frase do Mefistófeles, né? Tem também um livro do Thomas Mann, um livraço, Thomas Mann, Doutor Fausto. Esse é o último livro do Thomas Mann. É um livro considerado também uma obra-prima. O Otto Maria Carpo diz aqui, alcançou uma altura na qual nenhum dos seus contemporâneos foi capaz de acompanhá-lo. Thomas Mann tem uma obra gigantesca que tem esse livro. Aqui é a história de um músico que faz um pacto com o diabo, né, para a sua excelência na composição musical, mas é também uma crítica que o Thomas Mann faz ao nazismo. É uma metáfora contra os regimes de exceção, os regimes autoritários e despóticos. Então, o Fausto ele está presente nesse pacto, né? E nós temos na nossa literatura uma das obras também muitíssimo famosas em que há esse pacto, que é o Grande Sertão Veredas, em que o Riobaldo, que é o protagonista principal desse livro, o Riobaldo, ele tenta atravessar uma área do agreste do norte de Minas, Bahia, uma área do agreste chamado Sussuarrão. Alguns com C cedilha, outros com 2 S. Ele tenta atravessar esse deserto, esse agreste árido, né? De caatinga, sem água, e ele não consegue, pois ele precisava atravessar esse deserto para vencer o seu inimigo feroz, que era o Hermógenes. Então,
o Riobaldo, ele é tentado o tempo todo a esse pacto, a fazer um pacto com o demônio de tal forma que o demônio desce a ele, o diabo desce a ele os poderes de atravessar esse deserto e a potência de vencer esse inimigo feroz que ele já vinha combatendo há muito tempo, né? E ele comparece, então, conforme era o ritual que se pregava no interior, comparece a uma encruzilhada, é preciso que tenham três derivações, comparece a esse lugar, invoca o demônio, né, o diabo, etc. e tal, e na hora há uma série de eventos naturais, vento, etc. e tal, caem folhas, e ele sai sem saber se ele fez o pacto ou não pacto. Então, o Guimarães Rosa, ele tem nesse livro uma habilidade muito grande de conduzir a história de tal forma que não sabemos se ele fez o pacto ou não fez o pacto. Ele mesmo não sabe, né? E o leitor fica também dividido. O fato é que ele, a partir daí, consegue mobilizar os meios para vencer o seu opositor. Então, o Riobaldo também está nessa tradição do pacto fáustico, que existe em todas as literaturas do mundo. Então, Deus disse: explica-te, Senhor. A explicação é fácil, mas permiti que vos diga. Recolhei primeiro esse bom velho, dai-lhe um melhor lugar. Mandai que as mais afinadas cítaras e alaúdes o recebam com os mais divinos coros. Aí Deus diz: sabes o que ele fez? Pergunta o Senhor com os olhos cheios de doçura. Não, mas provavelmente é dos últimos que virão ter convosco. O diabo aqui já está ameaçando. Esse é o último que vai para o céu. Não tarda muito que o céu fique semelhante a uma casa vazia, por causa do preço, que é alto. Veja que o Machado aqui lança uma isca seríssima, como é alto o preço do caminho da santidade, né? Como é alto o preço da santidade, como é caro entrar no céu, né? Vou edificar uma hospedaria barata, é o diabo, essa minha barata, em 2 palavras, vou fundar uma igreja. Estou cansado de minha desorganização, de meu reinado casual e adventício, aqui no caso é ambulante, o reinado sem paradeiro. É que me não acuseis de dissimulação. Boa ideia vos parece. Boa ideia, não vos parece? Aí Deus diz a ele: vieste dizê-la, não legitimá-la. Quer dizer, Deus aqui já dá uma primeira lição a ele. Quer dizer, ele foi lá, falou com Deus, legitimar, Deus não vai legitimar. Tendes razão, acudiu o diabo. Mas o amor próprio gosta de ouvir o aplauso dos mestres. Verdade é que, nesse caso, seria o aplauso de um mestre vencido. E uma tal exigência, Senhor. Senhor, desço à terra, vou lançar a minha pedra fundamental. Aqui também essa referência à pedra fundamental, vocês vejam o seguinte: na nossa tradição, não é, quando nós vamos iniciar uma obra de grande envergadura, nós lançamos a pedra fundamental, porque Cristo teria dito a Pedro que Pedro é pedra. Então, diz: tu és pedra, e sobre essa pedra erguerei minha igreja. Né? Então, a pedra fundamental, o diabo aqui, o Machado não esqueceu da pedra fundamental. Né?
O Machado não esqueceu da pedra fundamental. Essa que é, digamos assim, a habilidade do escritor. Ele inserir essas pérolas significantes no texto, no lugar certo, né? O diabo diz: vou lançar minha pedra fundamental. Olha o valor que tem isso em termos literários, né? A pedra fundamental, porque toda grande obra tem que ter uma pedra fundamental. As autoridades comparecem àquele local onde vai ser erguido um hospital, uma escola, etc. e tal, botam lá uma pedrinha lá e falam: está aqui a pedra fundamental. Muitas vezes a pedra fica lá sem nada ao longo de séculos, esperando alguém para construir, né? Então, Deus disse: vai. O diabo fala: quereis que venha anunciar-vos o remate da obra, quer dizer, o término da obra? Deus diz: não é preciso, basta que me digas desde já por que motivo, cansado há tanto tempo da tua desorganização, só agora pensaste em fundar uma igreja. O diabo sorriu com certo ar de escárnio e triunfo. Tinha alguma ideia cruel no espírito, algum reparo picante no alforje, uma bolsa, né? No alforje da memória. Qualquer coisa que, nesse breve instante da eternidade, o fazia crer superior ao próprio Deus. Mas recolheu o riso e disse: só agora concluí uma observação, começada desde alguns séculos. É que as virtudes, filhas do céu, são em grande número comparáveis a rainhas, cujo manto de veludo rematasse em franjas de algodão. Ora, eu proponho-me a puxá-las por essa franja e trazê-las todas para a minha igreja. Atrás delas virão as de seda pura. Aqui, eu acho interessantíssimo esse trecho. Eu acho que se tivesse que escolher um recorte desse conto, essa metáfora do Machado é de uma grandeza, de uma sofisticação literária, de uma habilidade, de uma expressividade, porque nas rainhas você tem os mantos, né, de veludo, as sedas, mas o remate é de algodão, né? Então, aqui se contrapõe o veludo, as sedas, são os brocados, os tecidos raros, né? De muitas vezes bordados a fios de ouro, com um simples algodão plebeu. E o diabo, então, pela pena do Machado, ele diz que todo manto aristocrático, né, real, da realeza, ele termina com franjas de algodão. São o acabamento, né, da fímbria. Então, o diabo vai puxar pelo algodão, vai puxar pelo lado fraco, digamos assim, vai puxar pelo lado plebeu. É uma metáfora belíssima, porque é sempre esse risco que o homem corre na sua vida de ser ludibriado quando ele é capturado pelo lado mais fraco. Porque capturado pelo lado mais fraco, ele deixará correr depois as sedas, né? Então, essa metáfora que vai, digamos assim, armar o conto está armado em cima dessa metáfora, da seda e do algodão, né? Do veludo e do algodão. Bom, velho retórico. Deus, então,
né? As metáforas são boas para enganar, né? Para ludibriar. Então, Deus acusa que velho retorna. Olhai bem, o diabo diz, muitos corpos se ajoelham aos vossos pés nos templos do mundo. Trazem as anquilhas da sala e da rua. Os rostos tingem-se do mesmo pó. Os lenços cheiram os mesmos cheiros. As pupilas centelham de curiosidade e devoção entre o livro sagrado e o bigode do pecado. Então, veja aqui que coisa interessante que o diabo também aqui lança, né, contra Deus, dizendo o seguinte: os vossos fiéis, eles vêm ao templo, vêm ao sagrado, né? Eles vêm ao sagrado, mas eles vêm da mesma forma como eles estão lá fora, né? Eles vêm com as mesmas maquiagens, digamos assim, né? Com o mesmo disfarce, o mesmo semblante, né? O mesmo simulacro. Eles não se purificam para entrar aqui, né? É curioso isso, porque o Machado aqui está fazendo uma acusação violenta à sociedade hipócrita que frequenta, né, frequenta os rituais religiosos, as pompas da religião. O Machado está apunhalando essa questão do simulacro, né? Os casamentos, as flores, os véus, né? Toda a grandiosidade que a igreja ostenta, uma igreja de ostentação. O diabo aqui crava, né, o Machado usando o diabo, né, fazendo o diabo, com a expressão nossa, ele faz uma acusação veemente à igreja, né, às pompas da igreja, né, dos palácios episcopais, das casas paroquiais, e por aí vai. E ele fala que devoção entre o livro sagrado e os bigodes do pecado. O bigode do pecado, aqui no meu modo de ler, tem uma dupla acepção e grave, porque é o bigode da boca que beija, né? Mas é também o bigode do pubis. Então, aqui no meu modo de ler, isso aqui, o Machado, com a sua sofisticação milimétrica, né? Esse bigode, ele também remete à sexualidade, digamos assim, pecaminosa, né? Esse bigode do pecado é uma seta envenenada que ele lança que o diabo lança sobre o ser humano. Vede o ardor, a indiferença, ao menos, com que esse cavalheiro põe em letras públicas os benefícios que liberalmente espalha, ou sejam roupas ou botas, ou moedas, ou qualquer dessas matérias necessárias à vida, né? Isso aqui são os falsos samaritanos, né? São os falsos samaritanos. Então, esmola, mas eles querem ser reconhecidos em público. Mas não quero parecer que me detém em coisas miúdas. Não falo, por exemplo, da placidez com que esse juiz de irmandade, nas procissões, carrega piedosamente ao peito o vosso amor e uma comenda, né? Então, ele carrega ao peito o amor e a comenda. Os comendadores, tivemos essa classe aqui na nossa sociedade,
que o Faoro vai falar nesse livro do Trapézio e Pirâmide. Os comendadores, comendas, voam a negócios mais altos. Nisso, os serafins agitam as asas pesadas de fastio e sono. Miguel e Gabriel são os anjos, são os arcanjos, né? Fitaram no Senhor um olhar de súplica. Deus interrompeu o diabo. Tu és vulgar, que é pior que pode acontecer a um espírito da tua espécie, replicou o Senhor. Tudo que dizes ou digas está dito e redito pelos moralistas do mundo. É assunto gasto. Se não tens força nem originalidade para renovar um assunto gasto, melhor é que te cales e te retires. Olha, todas as minhas legiões mostram no rosto os sinais vivos de tédio que lhes dá. Esse mesmo ancião parece enjoado. E sabes tu o que ele fez? Já vos disse que não. Deus fala, depois de uma vida honesta, teve uma morte sublime. Colhido em um naufrágio, ia salvar-se numa tábua, mas viu um casal de noivos na flor da vida, que se debatiam já com a morte. Deu-lhes a tábua da salvação e mergulhou na eternidade. Nenhum público, a água e o céu por cima. Onde achas aí a franja de algodão? O diabo fala, Senhor, eu sou, como sabeis, o espírito que nega. Negaste esta morte? Nego tudo. A misantropia, que é o ódio da humanidade, né? A misantropia pode tomar aspectos de caridade. Deixar a vida aos outros, para um misantropo, é realmente aborrecê-los. Isso aqui é muito curioso também. Essa jogada do Machado aqui, gente, eu acho isso muito interessante, porque muitas vezes nós damos a vida pela outra pessoa, né? O Sartre fala da má-fé. A má-fé, segundo o Sartre, sem tomar muito tempo de vocês, mas a má-fé é uma coisa muito estranha. Segundo o Sartre, a má-fé é um processo emocional sem o qual nós não podemos viver. A má-fé tem que ser constituinte, estrutural do ser humano. Nós não podemos viver sem a má-fé, mas também nós não podemos aceitar a má-fé. Essa é a contradição que o Sartre põe na má-fé. Então, a má-fé é mais ou menos esse processo, né? O pai diz, darei a minha vida para salvar esse filho meu que está morrendo. Ora, o pai, na verdade, está exercendo a má-fé. Por quê? Porque ele está sofrendo pelo filho. Então, ele dá a vida para o filho renasce e ele para de sofrer. É a má-fé. O ser humano, ele está embrincado, ele está enodado, ele está enredado na má-fé. É muito difícil. Ele dá a tábua de salvação para o outro, mas ele, na verdade, quer ter o orgulho de ter salvado o outro, né? É uma idiosincrasia, é um narcisismo que o ser humano não se livra dele. Ele está sempre agarrado nesse narcisismo. E ele é capaz de uma obra caridosa, de uma obra altruísta, né? Mais para a autossatisfação do que para realmente ajudar o próximo. Machado também não descuidou desse aspecto do ser humano. Machado, ele radiografou o ser humano, ele dissecou o ser humano, ele estudou osso por osso, ele estudou neurônio por neurônio do ser humano e ele botou isso tudo no papel, né? Como quem diz, agora vocês se virem, porque está tudo escrito aí, né? Esse lado da má-fé que ele enuncia aqui é um negócio pavoroso, é de não tirar o sono de qualquer um que pensa nisso, né? O sujeito dá a tábua de salvação para os noivos, para os jovens, e ele morre. Mas ele morre pelo narcisismo, é um narcisista, né?
não deixa de ser um misantropo. Retórico e sutil. Luiz, Pois não? Desculpa estar interferindo, mas porque algumas pessoas têm que sair porque nós estamos avançando do horário. E nós temos 2 capítulos ainda no conto, a parte importante das franjas e franjas, a boa nova. Então, eu pergunto, é maravilhoso essa forma que você está fazendo, uma lucidez, um conhecimento profundo, mas se há alguma possibilidade de você, é até difícil cortar, né? Fazê-lo de forma mais sintética, por causa das pessoas que às vezes não têm disponibilidade além das... Sim, vamos seguir mais rápido um pouquinho. É que o negócio é o seguinte, Marisa, o Machado deixa a gente meio tonto. Deixa a gente meio tonto. Então, a gente, às vezes, lê uma página do Machado, fecha o livro e começa a pensar. Mas vamos seguir mais rápido agora. Bom, então vamos lá. Debalde, o diabo tentou proferir alguma coisa a mais. Deus impusera-lhe silêncio. Os serafins, a um sinal divino, encheram os céus com as harmonias de seus cânticos. O diabo sentiu de repente que se achava no ar. Dobrou as asas e como que um raio caiu na terra. Capítulo seguinte, a boa nova aos homens. Lembrando só o seguinte, que a boa nova, evangelho em grego quer dizer boa nova, né? Traduzindo evangelho para o grego quer dizer boa nova. Uma vez na terra, o diabo não perdeu um minuto. Deus se pressa em enfiar a cogula, veste, batina, beneditina, como hábito de boa forma, e entrou a espalhar uma doutrina nova e extraordinária, com uma voz que reboava nas entranhas do século. Ele prometia a seus discípulos e fiéis as delícias da terra, todas as glórias, os deleites mais íntimos. Confessava que era o diabo, mas confessava-o para retificar a noção que os homens tinham dele e desmentir as histórias que a seu respeito contavam as velhas beatas. Sim, sou o diabo, repetia ele. Não o diabo das noites sulfúreas, dos contos soníferos, terror das crianças, mas o diabo verdadeiro e único, o próprio gênio da natureza, a que se deu aquele nome para arredá-lo do coração dos homens. Vede-me gentil e airoso, sou o vosso verdadeiro pai. Vamos lá. Tomai daquele nome inventado para meu desdouro, fazei dele um troféu, um lábaro, e eu vos darei tudo, 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 tudo. Era assim que falava, a princípio, para excitar o entusiasmo, espertar os indiferentes, congregar em suma as multidões ao pé de si. E elas vieram. E logo que vieram, o diabo passou a definir a doutrina. A doutrina era que podia ser na boca de um espírito de negação. Isso quanto à substância, à essência, porque acerca da forma, da aparência, era umas vezes sutil, outras cínica e deslavada. Chamava ele que as virtudes aceitas deveriam ser substituídas por outras, que eram as naturais e legítimas. A soberba, a luxúria, a preguiça foram reabilitadas. E assim também a avareza, que declarou não ser mais do que a mãe da economia, com a diferença que a mãe era robusta e a filha uma esgalgada. A ira tinha a melhor defesa na existência de Homero. Sem o furor de Aquiles, não haveria Ilíada. Musa, canta a cólera de Aquiles, filho de Peleu. Aqui, então, a referência de Machado a Homero, né? na Odisseia. O mesmo disse da gula, que produziu os melhores páginas de Rabelais. Também está ligado aqui a esse tema dos banquetes da gula. Muitos bons versos de Usopp, também está ligado a essa questão da gula. Virtude tão superior que ninguém se lembra das batalhas de Lúculo, que foi um general romano.
mais de suas ceias. O Lúculo ficou famoso pelas ceias, enquanto que, como general romano, que foi exímio, não era lembrado. Foi a gula que realmente o fez imortal. Mas, ainda pondo de lado todas essas razões de ordem literária ou histórica, para só mostrar o valor intrínseco daquela virtude, quem negaria que era muito melhor sentir na boca e no ventre os bons manjares em grande abundância do que os maus bocados ou a saliva do jejum? Né? O diabo aqui joga pesado. Pela sua parte, o diabo prometia substituir a vinha do Senhor, expressão metafórica, pela vinha do diabo, locução direta e verdadeira, pois não faltaria nunca aos seus com o fruto das mais belas cepas do mundo. Então, as vinhas do Senhor não é o vinho das bebedeiras, da alegria, né? Mas era a vinha do céu. E o diabo ia dar a vinha real. Quanto à inveja, pregou friamente que era a virtude principal, origem de prosperidades infinitas. Virtude preciosa que chegava a suprir todas as outras, e ao próprio talento. Aqui, nesse trecho, ele enuncia todos os 7 pecados capitais, que passam a ser para ele, então, os postulados da sua doutrina. São 7 pecados capitais. As turbas corriam atrás dele entusiasmadas. O diabo incutia-lhes, a grandes golpes de eloquência, toda a nova ordem de coisas, trocando a noção delas, fazendo amar as perversas e detestar as sãs. Então, aqui tem uma inversão dos valores, né, que nós já dizemos. Nada mais curioso, por exemplo, do que a definição que ele dava da fraude. Chamava-lhe o braço esquerdo do homem. O braço direito era a força. E concluía: muitos homens são canhotos, eis tudo. Quer dizer, então, no canhoto, a força está no braço direito, que é a fraude. Né? Ora, ele não exigia que todos fossem canhotos. Não era exclusivista. Que uns fossem canhotos, outros destros. Aceitava todos, menos os que não fossem nada. A demonstração, porém, mais rigorosa e profunda foi a venalidade. Um casuísta, um advogado, né, do tempo, chegou a confessar que era um monumento de lógica. A venalidade, disse o diabo, era o exercício de um direito superior a todos os direitos. A venalidade. Se tu podes vender a tua casa, o teu boi, o teu sapato, o teu chapéu, coisas que são tuas por uma razão jurídica e legal, mas que, em todo caso, estão fora de ti, como é que não podes vender a tua opinião, o teu voto, a tua palavra, a tua fé, coisas que são mais do que tuas, porque são tua própria consciência? Isto é, tu mesmo. Então, é a fraude. Né? Luiz, negado, sim? Desculpa, há um pedido em face do público de várias cidades e países, né? Se nós não poderíamos, até depois você passar essa leitura maravilhosa que você está fazendo para nós, mas você não poderia arrematar em 5 minutos, foi até a presidente que sugeriu, a Ceci, a Maria Helena também concordou, e outros, a Beth também viu, eu estou vendo. Se a gente pudesse ficar mais 1h30, que eu acho que ainda seria pouco, porque o que você sabe desse conto, o que você tem para nos trazer, mas eu entendo que nós vamos ter que deixar em suspense e, por os demais, continuar a leitura. Você pode arrematar, por favor? Claro, claro. Muito obrigada. Então, veja bem. Desculpa, viu? Nada, absolutamente. Vamos sintetizar isso de uma maneira machadiana, digamos assim. Né? O diabo quer fazer uma igreja na qual os preceitos são o inverso do cristianismo da igreja divina. As virtudes serão
serão pecados e os pecados serão virtude. Então, o diabo constrói essa igreja. Essa igreja prospera. Essa igreja se torna uma igreja maior do que a igreja divina. Mas surge um problema, é que nessa igreja do diabo, com todo esse universo de seguidores, alguns começam a ter uma defecção, ou seja, alguns começam sorrateiramente, a revelia do diabo, às escondidas, começam a praticar o bem, começam a praticar as virtudes. Então, surge nessa igreja do diabo, que era devotada especificamente à prática dos pecados, surge nessa igreja do diabo alguns que começam, pouco a pouco, a praticar virtudes, ajudar os outros, a ser amor ao próximo, a contribuir de alguma maneira. E nesse imbróglio, a igreja do diabo começa a fender. A igreja do diabo começa a sofrer suas primeiras trincas. E essas trincas avançam e ameaçam a grande igreja do diabo. Nesse momento, então, o diabo não tem saída, ele vai ao céu. Então, indo ao céu, ele diz a Deus: o que eu vou fazer agora? E Deus então diz: que queres tu, meu pobre diabo? As capas de algodão têm agora franjas de seda, como as de veludo tiveram franjas de algodão. Que queres tu? É a eterna contradição humana. Então, em síntese, é isso, né? Essa mensagem que o Machado nos passa. Agradeço muito a vocês, desculpe aí avançar muito, mas fico muito feliz de ter podido ter esse encontro e participar com vocês. Muito obrigado. Parabéns, Luiz, conclamo a todos a saudá-lo. Um trabalho de fôlego. Machado suscita isso mesmo, né? Imagina as múltiplas torturas, tertúlias e tonturas de muitas horas de estudos que você já teve. Eu quero abrir aqui, a Maria Helena levantou a mão, tá? No chat há múltiplos agradecimentos e elogios ao seu trabalho. Por exemplo, o Zé Renato acabou de escrever que a sua rica e minuciosa análise do texto machadiano merece os nossos cumprimentos. Ele parabeniza a JL pela iniciativa e parabéns a todos envolvidos. Entre os vários, a Beth comentou durante a sua exposição vários pontos importantes que mereceria nós retomarmos aqui do chat. E não só ele, a Amélia, o Helena, eu própria, a Grazi, que está comentando o tempo inteiro. Você conseguiu, com essa leitura e a partir da premissa que você fez, preleção inicial sobre a crítica e Machado, a não mostrar quão maravilhoso é esse bruxo. Não é? Eu o saúdo, agradeço você ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado a você. JL, e passo para a Maria Helena, depois para a Beth. Maria Helena. Então, Luiz, eu queria dizer a você que é sempre um prazer aprender alguma coisa com você. Você é um homem erudito, culto, competente e, sobretudo, elegante e educado. Então, vai aqui o meu abraço, meus parabéns, tá bom? Obrigada, AGL, pela oportunidade. Tá ótimo, Mariana. Muito obrigado pelas suas palavras. Me sensibilizam muito, vindas de você principalmente. Muito obrigado. Obrigada. Nós todos subscrevemos a fala da Maria Helena, né? Muito obrigado. Eu achei que não fosse dar tempo para eu falar, mas deu, então eu vou falar rapidamente. Luiz, simplesmente brilhante.
Muito obrigado, Beth. Brilhante, excepcional. Você é a nossa professora, você é a nossa mentora. Excepcional leitura, não só do conto, como de outros textos. Você foi lá no Guimarães Rosa, você fez uma leitura excepcional, promoveu realmente uma reflexão muito significativa. Muito obrigado. Eu agradeço muito a sua presença neste ciclo, que eu tenho a honra de coordenar a convite da Marisa, que é a nossa diretora de eventos, da nossa querida presidente, que é a Ceci. Eu fiquei muito honrada com a sua presença. Muito obrigado, Beth. E venha sempre, sempre. Por mim, está sempre convidado. Muito obrigado, Beth. Fico muito comovido com as suas palavras. Você é a nossa mentora, você é a nossa inspiração. Verdade. Você é a nossa herdeira machadiana, entronizada nesse... Nossa gurua. Nossa gurua. Muito obrigado pelas suas palavras. Levantada, Ceci Barbosa Campos e Sueli Bittencourt. Passo para Ceci e veremos se ainda conseguimos, porque a audiência que estava com 40 pessoas caiu para 31 por causa do avançar da hora, é óbvio. Esses temas sedutor, todos são, né? Ceci, eu vou falar rapidamente, já já dou o meu boa noite de uma vez, depois passamos para a Suelen. Luiz, muito obrigada, foi brilhante a sua exposição, muito abrangente, eu achei que foi muito interessante você fazer as relações com tantas aventuras do diabo por aí afora da literatura. Então, assim, muito obrigado, nós fizemos Ceci. amor na literatura universal, eu acho que até seria interessante nós fazermos o diabo na literatura universal também. Poderíamos pegar o Christopher Marlowe, o Washington Irving e vários outros que ainda não foram mencionados e que também tiveram um papel preponderante na literatura. E aí, é claro, você seria uma presença obrigatória, novamente convidado desde já, caso surja. Muito obrigado, Ceci. Eu agradeço, peço desculpas com a minha impertinência de lembrar da hora, mas a gente sabe que realmente não tem condições, é um desrespeito para aqueles que vêm contando de poder fazer o curso dentro de um determinado horário. Então, você desculpe a minha Nada, foi ótimo. do horário, mas esse é um dos nossos princípios na JL. Então, mas você já fica, a priori, convidado para uma outra oportunidade. Muito obrigado, Ceci. Todos a presença e a Marisa vai se encarregar de fechar a reunião, passando primeiro a palavra para a Sueli. Né? Muito obrigada. Obrigada, Ceci. A Rosângela saiu e pediu para lembrar a todos que na semana que vem é a palestra dela, e ela espera todo mundo presente, tá? Luiz, mais uma vez, obrigada. Você veja que a excelência é uma tônica geral. Muitos aqui lembraram do diabo da literatura em geral, não só o Guimarães Rosa, que já foi citado, eu até citei aqui ao lado, que o diabo é o capiroto, é aquele é o diabo vem do redemoinho. É esse elemento que aparece. Mas eu quero, antes de passar para a Suelen, perguntar se se fechou com o presidente, quero saber se a Beth quer fechar como coordenadora, e não. Então, eu vou passar para a Suelen, e depois dela, peço, por favor, ao Frazão para encerrar a gravação, não sem antes, depois da Suelen, nós fazermos uma salva de palmas, uma ovação ao Luiz, desde agora, pelo que ele fez. Pode abrir o microfone para ovação. Viva! Parabéns! Muito obrigado, muito obrigado. Parabéns! Muito obrigado. Maravilhoso. Obrigadíssimo, foi uma satisfação. Tá. Parabéns, Então, agora, parabéns. Muito obrigado. a Leila está aí, obrigada. Eu estou desde o começo, admirando tudo aquilo que o Luiz falou. Nossa, muito interessante, muito bom. Muito, né? Muito, aquela coisa toda que nós já estudamos aí do nosso querido Machado de Assis, né? Nós vimos aí brilhantemente mostrado sem faltar uma virgulinha.
Isso é muito bom. Muito obrigado. Não é? Um abraço, tchau. Tchau. Gente, então nós vamos passar para a Sueli e depois vamos fechar a gravação. Mas, mais uma vez, não deixe de vir na próxima semana, 70% de presença dá direito ao certificado. E tem aqui, Luiz, você é show, que intelecto, que dinâmica. Muito obrigado, está muito envaidecido. Você está aqui, ó, Adalberto, foi ótima a explanação, perfeito. A Graziane, só tenho a agradecer, excelente mesmo, Erildo, muito obrigado, que honra. E assim vai. Então, após Suelen, fechamos a noite agradecendo a todos e felizes por esse sucesso desse encontro, aguardando a Rosângela na próxima semana. Sueli, você. Muito obrigado. Sueli, Eu só queria comentar, né, que eu não conhecia esse conto do Machado. Eu sou professora também ali, sou formada em letras português, inglês e espanhol. Eu não conhecia esse conto. Embora eu tenha escutado o audiobook, né, dele 2 vezes ali, eu vi bem a divisão das partes, né, que o Luiz bem destacou ali, e eu confesso que quando eu escutei a primeira parte, eu pensei que não ia dar certo. Eu pensei que ia acontecer alguma coisa, ele não ia dar certo, que o diabo ia se quebrar logo no início, que não ia dar certo. Tal fiquei admirada eu quando eu vi que deu certo, né? Então eu fiquei muito... Não sei, tá dentro do carro. Então eu fiquei muito admirada. Depois, na segunda e na terceira, quando eu vi que deu certo. E quando o pessoal, então, começou a fazer o que faziam antigamente, né? E voltar aos antigos rituais, etc e tal, fazer tudo escondido, eu pensei, meu Deus, né? Gostei bastante do final, quando ele vai lá e tem de novo aquela fala lá sobre as franjas, etc e tal, e quando ele fala, Deus fala no final sobre a eterna contradição humana. Então eu amei muito o conto, isso é eu ser não conhecia, ele me surpreendeu, e ele é assim nesse conto. Então, ele me surpreendeu, porque primeiro eu pensei que nem ia dar certo, né? Depois deu certo, eu me surpreendi porque deu certo. Depois me admirou as pessoas terem voltado e a questão da contradição humana no final. Então, eu simplesmente me apaixonei pelo conto. Muito obrigada por ter apresentado ele pra gente, tá? Tá ótimo. Obrigado a você por ter sido ouvinte. Então, a salva de palmas e, por favor, Brete, já vou solicitar a Frazão e pode desfazer a gravação, por favor. Tá, boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite.